Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Para ficar melhor, precisamos orar. Então, a minha oração é que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a nossa escola. Que ela seja um lugar de muito aprendizado, de muito amor, tá certo? Vamos agora fazer a nossa atividade de hoje. Tia já enviou um vídeo para vocês assistirem um pouquinho sobre esse conteúdo e fazer agora a sua atividade, tá certo? E agora vamos responder a nossa atividade. Espero que vocês tenham aprendido bastante com o vídeo que eu mandei sobre esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá responder agora a atividade na página 62 e 63. Começamos pela 62, que diz assim: medindo massas. O instrumento usado para medir a massa de um corpo é a balança. Observe alguns tipos de balança. Aqui nós temos 3 instrumentos. Balança, mas eles são diferentes, né? Temos aqui a balança digital, a balança com 2 pratos e a balança de consultório médico. Essa balança, além de pesar sua massa, ela também mede o seu comprimento. Ela tem 2 grandezas, o comprimento e a massa. Vamos responder a atividade? Questão 1 diz assim: responda sim ou não. Você pode usar uma balança para medir. Letra A quantidade de um queijo. Sim ou não? Você usa a balança. Aí você escreve aqui na frente, nessa linha, certo? B, a quantidade de tomates para fazer uma salada. E aí, você mede com a balança, sim ou não? Vão colocando sim ou não como resposta. C, a largura de um livro. Sim ou não? Mede com a balança. D, a massa de um pacote de arroz. E aí, sim ou não? Você usa a balança. Vamos fazer agora a questão 2. Para equilibrar 2 balanças, Silvio usou potes com feijões. Veja a quantidade de feijões que ele precisou colocar nos potes em cada caso, certo? Então, a primeira balança é o primeiro caso, a segunda balança é o segundo caso. E aí, qual objeto tem a maior massa, a lata de azeite ou o vaso com flores? É com vocês pensarem e descobrir a resposta, tá bom? Vamos agora conhecer as unidades de medidas da massa, da grandeza massa, certo? Então, entre as unidades de medida usadas para expressar a massa de um corpo estão o quilograma, cujo símbolo é kg, o grama, cujo símbolo é G, e o miligrama, cujo símbolo é mg. Então, pessoal, dessas 3 unidades de medida, a maior é o quilograma, certo? São aqueles pesos que pesam mais de quilo, tá bom? Aí o grama é menor do que o quilograma e o miligrama é menor do que o grama, certo? Então, o quilograma é a unidade de medida mais conveniente para expressar a massa de uma pessoa ou de uma mala, por exemplo. Por quê, gente? Porque pesa mais de 1 quilo esses objetos. Já o grama é a unidade de medida mais conveniente para expressar, por exemplo, a massa de uma laranja ou de uma caneta. Por quê, pessoal? Porque pesa menos de 1 quilo, tá certo? Então, já para expressar, por exemplo, a dose de um remédio, é comum usar o miligrama como unidade de medida.
E por que isso, pessoal? Por que o miligrama? Porque o miligrama já é uma medida para pesar coisas pequenas, como, por exemplo, a dose de um remédio que ele falou aqui, tá bem? Então, vamos lá. Questão 1. As balanças a seguir mostram a massa de cada criança em quilogramas. Então, Wanda pesa 24 quilogramas, Fernanda pesa 25 quilogramas e Marco pesa 19 quilogramas. Letra A. Qual das crianças tem a maior massa? Você vai escrever o nome. B. Você tem mais ou menos quilograma que Wanda? Essa daqui, pessoal, precisa você saber o seu peso, tá certo? Então, para você fazer a comparação, se você pesa mais do que Wanda ou não, e responder. Letra C. Quantos quilogramas Marcos tem a menos que Fernanda? Questão 2. Para equilibrar uma balança de 2 pratos, lembrando, pessoal, quando a balança de 2 pratos, os pratos ficam iguais, sem ficar um acima, um em cima e outro embaixo, como acontece na gangorra, né? Quando a gente brinca na gangorra, quem é mais pesado fica embaixo, quem é mais leve fica em cima. Então, para equilibrar uma balança de 2 pratos, foram colocadas 50 maçãs em um dos pratos e metade de uma melancia no outro prato. Então, sabendo que 10 dessas maçãs têm 1 quilograma, quantos quilogramas tem uma melancia dessas? Eu vou te ajudar, certo? Tá dizendo que 10 maçãs tem 1 quilograma, que é 1 quilo. Então, as 50 maçãs, elas pesam 5 quilos. E aí, pessoal, se a balança, os 5 quilos, está equilibrado com a metade da melancia, então quantos quilogramas tem uma melancia dessas? A melancia está pesando quanto também? Agora é com você me dizer, tá bom? E por aqui encerramos a nossa atividade de hoje de matemática aqui na página 63, certo? Boa sorte, qualquer dúvida pode me perguntar no WhatsApp. Um abraço, pessoal!